Muito bem. Agora o Márcio Rodrigues, que é representante comercial e participa da tribuna também, faz a próxima pergunta. Aproveitando, professor, essa deixa sobre universidade, como o senhor sabe, eu sou formado em Direito, né? Eu sou bacharel em Direito. E o senhor fala que deu o exemplo do médico. E nessa parte eu concordo profundamente com o senhor, porque hoje a maioria dos profissionais que estão formando-se sai sem base nenhuma em atendimento, né? Sim. Então, o que o senhor poderia falar sobre isso? Como esses profissionais poderiam buscar essa experiência, né? Que hoje a gente pode colocar, hoje tudo se vende no mercado, inclusive o nosso atendimento, claro, né? Somos consultores, na realidade, dos nossos clientes. Então, colocando essa parte na parte universitária, o que o senhor me responde? Como esses profissionais buscariam isso no mercado para que eles alcancem o seu objetivo como profissional? Isso independente que sejam na área de medicina, na área jurídica ou numa outra área, até a parte administrativa, que muitas vezes são pouco falados sobre assessoria, sobre você dar uma assistência a um cliente. É mais falado sobre matemática, sobre custos, sobre só parte administrativa, e é esquecido essa parte muito importante, que é o que o senhor está comentando com nós agora aqui. O senhor poderia... Que é o atendimento ao cliente. Exatamente, fazer um resumo disso para nós. Márcio, eu diria para você o seguinte: alguns funcionários, profissionais liberais, eles não querem voltar para a escola. Na verdade, o que ele fez? Ele cursou uma faculdade, ele fez uma residência, né? Ele fez aquele processo todo de estágio dele antes de assumir realmente a profissão que ele escolheu. Isso aí, o que é? Como é encarado? Isso é uma profissionalização. Quando você fala que ele tem que atender melhor o cliente dele, nós estamos falando em qualificação. Então ele é um profissional, profissionalizado, só que não tem uma qualificação de atendimento. Ele não precisa voltar para a escola. O que ele pode fazer? É pegar o seu secretário, a sua secretária, a sua recepcionista e colocar esse pessoal num curso de vendas. É comum, às vezes, eu oferecer um curso de vendas, por exemplo, para um médico, ele vai dizer para mim, mas a minha secretária, a minha atendente, a minha recepcionista, ela não vende nada. Quer dizer, ele não entende que a prestação de serviço dele para um paciente é uma venda, é uma negociação. E que ele quer, o que ele tem que ter? Uma recepcionista que faça o pós-atendimento, que é a marcação da consulta, o atendimento propriamente dito, que é a hora que ela entra no consultório, que ela tem que ser atendida de uma forma adequada, com educação, principalmente aquele que procura o médico, que ele tem um problema de saúde. Esse requer um cuidado um pouquinho maior, uma atenção um pouquinho maior. E depois ele tem que ter aquilo que nós acabamos de afirmar, que foi a pergunta da Maísa, que é aquele pós-atendimento, aquele feedback que você busca. Então ele não precisa voltar para a escola, mas ele deveria encaminhar a sua secretária e a sua assistente para fazer um curso de atendimento. Porque quando a gente vai buscar a definição de vendas, né, professora, a gente tem que entender que vendas é tudo, né? A gente está vendendo a todo momento a nossa imagem, a nossa presença, o nosso relacionamento com o próximo, né? Então, tem que entender bem esse conceito primeiro, sim, né? Sim, isso tem que estar na cabeça. A gente fala que isso tem que estar na ponta do cérebro de todo colaborador que trabalha numa empresa. Até interessante, quando você vai ministrar uma palestra, eles falam assim, olha, você vai dar um curso de venda para os meus vendedores. Não, eu quero dar um curso de venda para a sua empresa. Por quê? Porque todos que trabalham dentro da sua empresa, todos que fazem parte da sua empresa, ele tem que saber vender. Até a própria, né, é até um termo chato dizer, né, mas aquela que cuida da limpeza, que nós chamamos de faxineira, ela tem que ter técnicas de venda. Porque no momento, às vezes dentro da empresa não tem ninguém para atender uma ligação. Quem vai atender uma ligação na hora que a empresa está passando por uma limpeza? É a faxineira. E na hora que ela atende o telefone, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser o cartão de visita dessa empresa. Então ela tem que ter noção do que é um atendimento telefônico. Então quando alguém fala para mim, olha, nós vamos fazer uma palestra de vendas e eu vou chamar toda a minha equipe da área comercial. Eu sugiro, não, o preço é o mesmo. Chama a tua empresa toda. Ok?
Queria complementar, Márcio? Eu gostaria de saber quanto custaria isso para um empresário, professor. Se ficaria tão caro que eles imaginam para ter tudo isso na sua empresa? Não, o que acontece hoje, vamos esclarecer um ponto que eu achei até interessante, Márcio. Você tem dois tipos de treinamento hoje para dar. Aquele balconista que trabalha dentro da loja, ele tem dois tipos de treinamento. Primeiro é o treinamento técnico de produto. É aquele treinamento que ele precisa conhecer o produto que ele vende, as características, os benefícios e as vantagens do produto. Para que serve aquele produto? Esse treinamento ele tem gratuito. Porque a obrigação de todo representante de venda, você é um representante comercial. Qual é a sua obrigação diante de uma loja, diante de um cliente? É qualificar aquele balconista que está dentro da loja a vender o seu produto. Você qualificando esse atendente, esse balconista, que a gente chama carinhosamente de balconista, mas é um profissional de vendas, ele tem que estar devidamente qualificado para vender o seu produto. E quem vai qualificar esse balconista, esse vendedor, é você que representa a tua empresa. É você que é fornecedor da loja. Quanto custa isso para o vendedor? Nada. O que a gente vê, desculpe estender um pouquinho nessa pergunta, mas eu acho essa pergunta fantástica. Eu acho que aí é que está o grande negócio, a grande cartada do nosso tema de hoje. Como ter sucesso de vendas no mercado competitivo? É você ter pessoas preparadas dentro da sua loja para atender o seu cliente. Por quê? O cliente não compra produto. Ele compra o quê? Soluções. E a solução está na mão de quem? Na mão de quem vai atendê-lo. Quando você vai dar o treinamento para esse balconista, ele vai fidelizar o cliente, ele vai atender o cliente da forma adequada. Você, como vendedor, como representante, vai ter o seu produto em destaque dentro da loja. Então, quanto custa isso para o cliente? Nada. Quantas vezes a empresa fornecedora oferece para o representante? Eu vejo isso nas empresas que eu presto consultoria. Eles têm uma verba de marketing destinada para esse treinamento de balconista, para esse treinamento de vendedor do lojista. Inclusive, o que está incluído nesse custo? Que a gente não chama de custo, a gente chama de investimento. Está incluído o cafezinho, está incluído um lanche, está incluído um refrigerante, né? Alguma coisa que atrai e que segure e que retém esse funcionário dentro para receber o treinamento. Agora, com relação ao atendimento ao cliente, que é a técnicas de venda, que é a abordagem, isso aí vai depender muito do tamanho, vai depender muito da cidade que ele está localizado. Essa é a grande, hoje, dificuldade de um empresário em qualificar sua equipe. Quanto custa hoje uma palestra de vendas? Ela é interessante? É interessante. Eu tenho grandes amigos palestrantes, os quais eu admiro muito. Eu posso até citar alguns aqui, eu até indico, né? Eu adoro ver palestras do Marins, eu adoro ver palestras do Godiri. Tem um amigo fantástico em Campinas, que é o Maurício Góes. Ele dá um treinamento fantástico, ele dá uma palestra fantástica. Mas o que acontece? Ele faz o treinamento e depois isso aí acaba se perdendo no espaço. Ele tem que ter alguém que vai dar continuidade a esse treinamento. Isso aí, até se a gente tiver tempo depois, eu até vou expor um projeto que eu estou criando para a região de Rio Preto.